meu nome é Júlia e meu trabalho é a investigação do perfil de resistência aos antimicrobianos em bactérias gram-negativas isoladas de fezes de animais domésticos na região de Florianópolis e Grande Florianópolis, Santa Catarina. Essa apresentação consiste em uma introdução, objetivos, um pouco sobre a metodologia e os resultados, além da conclusão. Muito bem, para entender o nosso trabalho, é importante entender o que é saúde única. A saúde única é a implementação de programas e políticas que visam a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental por causa da sua interconexão. Visando isso, a saúde única se preocupa com a resistência aos antimicrobianos, que é uma das maiores preocupações globais devido à sua influência em múltiplas áreas. Nos últimos anos, há um crescente número de relatos de animais domésticos infectados ou colonizados por micro-organismos clinicamente e epidemiologicamente importantes, resistentes a múltiplas drogas. Este problema está relacionado com o uso inadequado de antimicrobianos, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária, que acaba selecionando essas bactérias resistentes aos antimicrobianos e disseminando-as para o meio ambiente, para os animais domésticos e, consequentemente, aos humanos. Diante dessa problemática, a Organização Mundial da Saúde destacou como patógenos mais críticos para a saúde pública as bactérias gram-negativas resistentes às cefalosporinas e aos carbapenêmicos, antimicrobianos que são amplamente utilizados na prática clínica. Nesse sentido, a resistência antimicrobiana em animais domésticos deve ser considerada devido à sua estreita relação com os seres humanos. O processamento das amostras foi realizado utilizando-se uma alçada equivalente a 10 microlitros de fezes que foram enriquecidas em caldo TSB, incubadas a 37 graus por 6 horas. Essas alíquotas de 10 microlitros provenientes do enriquecimento foram semeadas em tubos com TSB suplementados com cefotaxima e ertapenem separadamente, incubadas também a 37 graus. Em seguida, as alíquotas de 10 microlitros foram semeadas em agar McConkey, um meio sólido, incubadas a 37 graus por até 24 horas. Cada colônia morfologicamente distinta foi subcultivada em agar TSA e posteriormente repassada para um agar Millie-Hinton, para a realização do teste de sensibilidade aos antimicrobianos. O teste de sensibilidade aos antimicrobianos foi feito pelo método de disco de fusão, utilizando como base o BRCast 2022. A caracterização fenotípica de SBL foi realizada pelo método de disco-aproximação, utilizando a amoxicilina com ácido clavulânico, localizado no centro da placa, enquanto a ceftriaxona, o cefepime, a ceftazidima e o aztreonam foram posicionados ao redor em uma distância de 20 mm. A presença de halo fantasma oferece um resultado positivo para a detecção de SBL. Obteve-se um total de 28 isolados, em que 57%, ou seja, 16 isolados, apresentaram um fenótipo de resistência característico de SBL. Além disso, a ceftriaxona foi o antibiótico que mais apresentou resistência entre os isolados, totalizando 23 isolados resistentes a ela. Outro ponto importante foi que 21,4% dos isolados vieram de animais os quais os tutores trabalhavam em hospital. Outro ponto importante foi que 42,8% dos isolados foram multidroga resistentes, ou seja, apresentaram resistência a 3 ou mais classes de antimicrobianos no teste de sensibilidade. Por último, um isolado foi positivo para o teste fenotípico de carbapenemase por método de Blue Carba. Esses resultados demonstraram que os animais domésticos estão sim atrelados à ampla cadeia de transmissão de bactérias resistentes, propagando-as para o meio ambiente e para os humanos. Este é um cenário preocupante, já que a maioria dos animais não tem histórico de uso de antimicrobianos nos últimos 6 meses. Nesse sentido, o monitoramento ambiental de bactérias resistentes é necessário para a preservação e o controle de doenças, já que, neste caso, tanto a saúde animal quanto a saúde humana podem estar sendo afetadas.